Voltamos para o último quadro do nosso programa APP-TV com a segunda etapa do quadro Estagiário. Vamos rever o resultado do último programa. O candidato José Alfredo marcou 20 pontos, a Caroline marcou 15 pontos e o Tiago 25 pontos. Apesar de ter estourado o tempo de 30 segundos, fazendo em 35 segundos, mesmo assim, o Tiago deu sorte e acabou ficando na frente com 25 pontos. Deu certo pela ousadia de tentar aproximar o máximo de 30 segundos. Então agora nós vamos para a 6P Propaganda e Marketing, para o segundo desafio, que é a entrevista de emprego. Cada candidato será entrevistado individualmente pelo empregador, que ao final da entrevista dará o seu parecer frente ao desempenho de cada candidato e as suas respectivas pontuações, valendo vaga de estágio remunerada de assistente de arte. Vamos ver. Olá, meu nome é Daniel Maluza Gonçalves, sou diretor de atendimento da 6P e também diretor-geral da empresa. E estou aqui hoje para inaugurar o quadro Estagiário, conduzindo as entrevistas com os nossos candidatos. Lembro que esse é um formato definido pela APP-TV, ao qual a gente está orgulhosamente participando e que deverá ser reprisado para as outras empresas que eventualmente venham a também oferecer vagas para o programa. Nessa etapa do programa, a segunda, né, a ideia é a gente conduzir uma entrevista com os candidatos, onde não estamos buscando conhecimento técnico, mas nós queremos buscar formar um perfil do nosso profissional. Nós queremos responder a pergunta: quem são os nossos candidatos? Em minha primeira pergunta, eu dou ao candidato a segunda chance dele apresentar-se em 30 segundos. Isso porque os 30 segundos na publicidade é o tempo que o publicitário tem para poder sintetizar as suas ideias e transformá-las em um vídeo, em um spot ou em um jingle. Então, minha primeira pergunta para ele é: olhando olho no olho, por que você quer trabalhar e estagiar na 6P? Bom, eu quero trabalhar na 6P, a princípio, porque é uma grande agência e eu acho que dentro dessa agência eu vou ter um espaço, um crescimento e estar aprendendo com pessoas gabaritadas que já têm bastante tempo no mercado e me ajudar a iniciar nesse ramo. Em minha segunda pergunta, eu lembro ao candidato que a vaga é para estágio em direção de arte, ou seja, para participar do núcleo de criação da agência. E pergunto a ele o que é para ele ser um profissional de direção de arte e o que ele tem feito para buscar aprimorar as suas aptidões nesse sentido. Do meu ponto de vista, o profissional de direção de arte é aquele que faz a dupla de criação com o redator. Daí eles trabalham no processo criativo e o que eu tenho feito é aprender. Eu tenho aprendido os programas. O Corel já faz muito tempo que eu mexo. Daí agora eu estou tentando também aprimorar mais o Photoshop, porque com a nova versão tem muita novidade. E os professores estão sempre também falando com a gente sobre os novos programas que um diretor de arte também tem que ter conhecimento. Eu tenho buscado esse conhecimento para tentar também me sobressair dentre as outras pessoas que às vezes não têm conhecimento nenhum desses programas. Na próxima pergunta, eu questiono ao candidato como ele se mantém informado e atualizado sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Boa parte eu busco na própria internet, eu vivo lendo notícias no UOL, não só sobre economia, sobre mídia, sobre várias coisas que eu acho no UOL. Vários outros sites também eu leio. Eu assisto muito uma forma de estudar também eu acho boa é estudar televisão, revista. Você lendo uma revista, você vê como que eles colocaram uma campanha na revista, as cores que eles usaram, as pessoas que eles usaram na campanha, ver comerciais, ver aquele comercial é bom, é criativo, ver programas mesmo, pesquisar na internet, ver economia, ver como o mundo está andando em si, se tal coisa está vendendo bastante, por que está vendendo bastante, essas coisas. A próxima pergunta é um bate-bola rápido. Eu quero saber do candidato quais são as suas referências culturais, onde ele busca suas inspirações. E eu pergunto isso no cinema. O Mel Gibson. Na literatura. Machado de Assis, eu acho que a literatura começa há bastante tempo. Artes plásticas. Não conheço de nome, não. Música. Axl Rose, sei lá, Elvis Presley. Legião Urbana. Música, eu gosto muito de um estilo alternativo, então o próprio Zé Cabaleiro, que se apresentou aqui em Ribeirão agora. Propaganda. Washington Oliveto, da Brasil. Washington Oliveto.
eu tenho um professor que é o que eu tenho mais contato, assim, e de vez em quando na sala de aula ele fala uma coisa assim, inventa uma propaganda só para exemplificar a aula, então eu acho que com ele é o que eu estou aprendendo agora e para ele. Minha próxima pergunta é uma dinâmica. Eu lanço ao candidato um desafio que tem como princípio uma folha de papel em branco e um produto, no caso um celular. Em verdade, é com isso, vamos dizer assim, que o profissional de publicidade inicia um processo criativo. E em verdade, eu quero saber do candidato como ele conduziria um processo criativo a partir dessas duas coisas. A primeira coisa, eu ligaria o celular, veria quais são as funcionalidades dele, o que ele tem, veria se ele é prático, se ele é divertido, o formato dele, se ele é legal. Eu, sei lá, colocaria em cima da mesa, viria ele de lado, para ver se ele fica legal assim. Era qualquer maluquice que pudesse fazer com ele para ver se eu desbanco alguma ideia boa. Se ele tem um formato parecido com alguma outra coisa que eu possa associar, tipo, sei lá, ele é quadrado, então eu posso associar com alguma coisa quadrada, tipo uma caixa, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa somente que lembre as pessoas. Primeiro gostaria de saber todas as características desse celular, que eu ia fazer um anúncio sobre ele, eu teria que ter o conhecimento dele. Então eu ia buscar as pesquisas que foram feitas com o aparelho, as funções que ele disponibiliza para a pessoa que vai usar, o design dele também, as coisas que chamariam a atenção de um cliente, para depois eu pensar na arte que eu iria fazer para anunciar o produto. Bom, acredito que teria que partir da base que ele não somente hoje é para se comunicar, ele pode ter um entretenimento, tá acessando até mesmo a internet e hoje em dia tá mesmo até assistindo televisão. Eu acho que eu ia partir desse princípio, desse novo mercado que o celular tá se tornando hoje. Nossos candidatos são profissionais em início de carreira e eu quero saber quais são os seus sonhos para o seu futuro profissional. Meus sonhos, primeiro eu quero começar daqui a algum tempo, não sei quantos anos, ou me tornar sócio de alguma agência ou abrir minha própria agência. Uma das coisas que eu sempre quis fazer é um comercial da Coca-Cola, que eu adoro os comerciais dela, são ótimas campanhas, eu acho. Eu costumo falar que eu acho que às vezes eu sonho alto demais, tem gente que fala que é bom, e eu tenho assim, uma força dentro de mim, uma vontade muito grande de crescer nesse mercado da publicidade. Eu tenho aspirações futuras, assim, porque eu quero ser uma profissional de nome. Meu sonho é poder estar assistindo, de repente, uma partida de futebol ou uma novela com a minha namorada ou quem sabe minha futura esposa e tá vendo alguma criação minha tá aparecendo no intervalo da programação e milhares de pessoas vendo aquilo e quem sabe até mesmo consumindo por causa disso. A ideia dessa entrevista era conseguir enxergar nos candidatos a sua capacidade de criatividade, de conhecimento geral, seu dinamismo, né, sua capacidade de comunicação. E cada um teve uma performance diferente. Conversando aqui com as minhas sócias, nós chegamos à seguinte conclusão com relação a essa entrevista especial. O Zé Alfredo é um candidato novo, ambicioso, que pensa grande, né? Muito preocupado com a questão estética, isso é um fato bastante interessante. Apesar de que na entrevista, assim, ele não apresentou nenhuma referência sobre artes plásticas. Estava um pouco nervoso. Queremos agora assim, conhecer um pouquinho mais sobre o conhecimento técnico desse candidato. A nota atribuída para a entrevista dele nesse momento foi 7. Carol. Carol é uma candidata segura, muito apaixonada pela profissão. Ela transpirou isso, vamos dizer assim, na entrevista, né? E com uma capacidade de síntese bastante grande, muito objetiva, né? Ela mostrou-se assim, buscar muito reconhecimento, né? E um ponto a avaliar, vamos dizer assim, que eu acho que vale para a grande maioria dos candidatos a estágio, é que para ser diretor de arte não basta apenas ter conhecimento sobre as ferramentas, sobre os softwares de publicidade. É preciso mais, nós vamos avaliar. Para ela, a nota atribuída para a entrevista foi 9. Tiago. Tiago é uma pessoa bem família, tem como referência pessoas muito próximas, né? Citou a sua mãe, citou o seu professor, né? Ao mesmo tempo mostrou uma qualidade muito desejável, assim, que é a humildade para
querer aprender e crescer. E crescer isso aqui com a 6P. Isso foi um ponto bastante interessante, né? Ele estava um pouco nervoso na entrevista e talvez tenha passado pouco entusiasmo na sua fala. Por isso, assim, a sua nota é 5. Vamos então ao resultado até agora. Na primeira etapa, o José Alfredo somou 20 pontos com mais 7 pontos da entrevista de emprego. Tem agora 27 pontos. A Caroline tinha 15, com mais 9, foi para 24 pontos. E o Thiago, que na primeira etapa fez 25 pontos, com mais 5 pontos, tem agora 30 pontos. Mas tem muita emoção pela frente. No próximo programa, os candidatos terão que responder as perguntas sobre o meio de comunicação que serão formuladas aqui no estúdio por profissionais do mercado. Agradeço a sua companhia e a gente se vê